Pela primeira vez, muito boa tarde. Pela primeira vez, não, já gravamos várias vezes à tarde, mas faz muito tempo que a gente não grava à tarde, né? O tempo da moça aqui é corrido. Estamos aqui com uma excelente profissional, a Grazi. Eu falei certo, né? Grazi? Grazi. Grazi, né? Ela é juíza, palestrante e professora. Eu decorei bem? Exatamente. É isso? Nessa ordem. Nessa ordem. Infelizmente, hoje a gente não tem o Marcílio, que é o meu co-host, mas eu sou o Eduardo e hoje a gente vai conversar aqui com uma brilhante profissional. Antes de mais nada, hoje a gente está tomando aqui uma cerveja que não é a que vocês estão acostumados, mas é porque hoje à tarde, como a gente está gravando à tarde, o Colina não estava aberto. Mas o QR Code está aqui e é sempre a cerveja que a gente tem como primeira opção, né? E quando você quiser pedir na sua casa para instalar uma chopeira ou para você ter os growlers ou caixinhas de cerveja, o QR Code está aqui, você manda mensagem e eles vão te responder quase que imediatamente, tá? O próximo QR Code é da Plano B, que é essa sim onde a gente pegou essas cervejas. Lá tem cerveja, lá tem porção, essas porções de batata, de frango, etc. Você vai estar com esse QR Code para você chegar no Instagram deles, que infelizmente ainda não tem delivery. Olha! Mas daqui uns dias vai ter. Já comecei a bater no estúdio aqui. Não pode cair a mesa. Só não pode cair a mesa. O próximo QR Code é da MD Foods, que é a nossa esfirraria. Geralmente, quando a gente grava à noite, eles mandam aqui. Hoje, se eu não me engano, é terça. Hoje eu acho que tá fechado. Mas o resto da semana inteira, até no domingo, tá aberto. Tem açaí, tem sorvete. Você pode estar indo lá, que é na frente do Banco do Brasil. É um lugar ótimo para família e tudo. E você pode estar aproveitando ali um momento de lazer, olha só. Em anexo com a MD Foods tem a Droga Norte, que é a drogaria que todo colidense tem uma paixão, porque serve rápido e a Help eles entrega no conforto da sua casa. O QR Code está aqui, só escanear que eles entregam na sua casa, assim como a MD Foods. Todos os QR Codes, menos o do plano B, eles entregam na sua casa. O último, se eu não me falha a memória, é do DMC Engenharia, um grande engenheiro aí que acabou de formar, mas tem 10 anos de experiência na área da engenharia. Trabalhou em vários escritórios, um menino muito bom, muito profissional, muito inteligente. Eu e o Marcelo, a gente não cansa de falar quantas vezes ele saía daqui para estudar lá em Sinop, assim, tirando dele mesmo, para ser o profissional que hoje ele é e para atender você. O cara entende muito, quer fazer um orçamento, quer fazer um projeto, o QR Code está na tela, já vai cair direto no WhatsApp dele e pode mandar mensagem sem problema nenhum, ele vai te responder. Vamos lá, Grazi? Vamos. Grazi, primeiramente eu quero saber de onde você é natural. Eu sou paranaense. Você é do Paraná. Legal, meus pais também são. Eu nasci na cidade de Ivaiporã, é norte do Paraná. Mas sou matogrossense já de coração. Porque com 6 anos de idade a gente veio para o Mato Grosso. Então eu sou muito mais matogrossense do que paranaense. Meus pais ficaram mais tempo lá, mas assim, não é que eles eram do norte, eles eram do norte-oeste, eu acho. Meu pai é de Japurá e minha mãe de Indianópolis. O negócio é assim, são cidades bem pequenininhas perto ali de Cianorte, se eu não me engano. Mas eu percebi, assim, meio polaca, né? Meio loirinha. Isso. E aí você fica lá até os 6 anos de idade. E aí você já vem para o Mato Grosso? Sim, nós viemos, meus pais se mudaram para Cuiabá. E nós moramos aí um tempo, depois 1 ano em Cuiabá, e aí viemos aqui para o norte. Eu cheguei já a morar em Peixoto de Azevedo, ficamos 3 anos e aí voltamos para Cuiabá. Ah, sim. Ficou em Peixoto, voltou para Cuiabá, e seus pais eles atuando em qual área, mais ou menos? Era questão de direito também? Não, meu pai é veterinário e minha mãe é do lar. Ok. Mas da onde que vem, então, essa coisa do direito para ti? É de algum parente? É de algum amigo? É de alguma vontade que você teve no ensino médio, no ensino fundamental? Então, o direito nasceu para mim das minhas afinidades, né? Eu sempre gostei muito de ler, tive sempre facilidade para escrever. Então, assim, não vem da família, né? Eu tenho um tio, na verdade, tio do meu pai, que foi um advogado, já é falecido, foi um advogado muito importante no Paraná. Mas como era muito distante, então eu não posso dizer que tive alguma influência, né? Mas o direito nasceu, assim, dessas aptidões. De gostar de ler, gostar de escrever. Na hora de escolher a profissão foi o que determinou. Eu fiquei entre jornalismo e direito.
E aí optei pelo direito. Então, eu, na época que eu terminei o ensino médio, eu terminei tarde, porque eu não tinha muita vontade de estudar, mas a única coisa que me fazia na cabeça era direito. Poxa, só sei, eu não sou bom em exatas. Sou bom em mentir, vai, então vamos direito. Mas a outra coisa que eu queria era história, então eu tava entre essas duas. Aí eu faço o Enem, e minha nota de corte fica extremamente baixa. Não fiz a prova bem, sabe? Não fiz a prova bem. E aí eu vou, e quando eu termino, meu pai quer que eu faça uma faculdade, sabe? Tipo, poxa, vamos fazer uma faculdade? Eu falei, vamos fazer direito. Aí eu fiz ali na Facilha, 6 meses na Facilha, até que saiu uma turma única aqui na Unemate, e aí eu tava bem pra fazer a prova. E aí, graças a Deus eu consegui lá, que poxa, bem melhor não, né? Não pagar. Só que, cara, eu tô lá há, acho que 7 semestres, a pandemia atrapalhou bastante também. A gente vai falar sobre isso também na questão do âmbito judiciário mesmo, que tiveram mais júris por EAD, e também teve aquela questão que a gente vai falar também depois de uma coisa que é bem bacana, a da vara de colíder, né? Mas, por um momento, aconteceu comigo pela pandemia, mas a pergunta que eu te envolvo é, por algum momento você teve uma insegurança na faculdade? Tipo, mano, será que é isso aqui que eu quero? Ou você sempre teve determinada naquilo? Não, eu falo que os primeiros semestres, eles são bem difíceis, né? É uma quebra de paradigma. Você sai da escola, né? Eu lembro que até assim, a gente sai da escola, tem recreio, aí você chega na faculdade e fala assim, peraí, é intervalo, né? Não é recreio? Não é mais um recreio, não é né? mais um recreio, então você se sente assim, como se Mata a aula pra estudar. como se você assim, desse um pulo da idade jovem para um adulto, e você não é. Então, assim, os primeiros semestres da faculdade de Direito, imagino que todas as outras áreas são muito teóricos. Sim. E aí você acaba... Eu fiquei assim, nossa, mas é isso, né? Então, sociologia, filosofia, história do direito, introdução ao estudo do direito. Então, assim, os primeiros 3 semestres eu realmente fiquei pensando assim, nossa, mas não era isso que eu imaginava. Porque quem faz direito já imagina que ele vai entrar aprendendo lei, fazendo júri. Já imagina uma cena de... Qual que é o nome daquela série? Suits, exatamente. Sabe? Eu assisti uma muito boa agora, mas assim, ela é meio que spin-off ela é totalmente spin-off do Breaking Bad, que é a Better Call Saul também, que ela começa sendo jurídica, depois ela pega meio a pegada do Breaking Bad, que é aquela coisa de drama, depois ela volta pro jurídico também. Pessoa que é aquela agilidade, aquele vucu-vucu, né? Mas não é assim, é muito burocrático, é bem extenso, sabe? Você vai falando assim, mas peraí, não era bem Uma aula de isso. civil, aí chega na aula de penal, todo mundo Isso. assim. E Por traz isso que a gente café. adora, né, a aula de penal, porque é o que é mais parecido com a ideia que a gente tem, porque há uma fantasia de que realmente direito é aquilo que a gente vê no filme, na novela, nas séries agora, né? Principalmente, eu acho, na novela, né? Porque, assim, é o que o brasileiro estava acostumado a assistir pequeno, então imagino que muitos advogados hoje viram cenas em, sei lá, de Nazaré Tedesco, de qualquer novela aí, e falam, caramba, cara, é esse cara que eu quero ser um advogado que chega e eu protesto e boto a prova. E a novela, ela realmente, claro, é a intenção da TV, né, é fazer uma coisa bem fora do real, para chamar a atenção. Então, assim, eu já vi em novela, quem assistiu aquelas novelas empreguetes, né? Lembra que tinha aquela novela As Empreguetes? Sim. Lá, uma audiência trabalhista, que é a minha área hoje, ela estava sendo realizada como se fosse um júri, e não é assim. Eles então, assim, uma informação completamente equivocada. Totalmente equivocada, mas para quê? Eu não duvido que eles não tenham uma assessoria que soubesse que uma audiência trabalhista não é daquele jeito. Mas é para criar o glamour, realmente a fantasia. Então, assim, é isso que a gente entra. E daí você vê que não é aquilo. Aí começa, eu acho assim, já do primeiro para o segundo ano, né? Você já começa a falar assim, não, agora eu entendi o que é, não é aquela fantasia, mas também não é aquela chatice. Né? E aí vão vindo as matérias, aí você vai tendo afinidade com uma ou com outra. E aí vai nascendo. Comigo foi assim.
No 6º semestre, eu tive a minha primeira aula de direito do trabalho. Eu posso dizer para você que foi paixão à primeira vista. Ali mudou a chavinha. Naquele momento, né? Naquele momento. O professor era um juiz do trabalho e ele entrou assim e começou a dar aula. Eu terminei, assim, eu fiquei extasiada. Eu assisti a aula e falei, gente, é isso que eu quero para minha vida. Didático, o jeito que ele transmitia as informações. Também, e a matéria em si. Ajuda, né, cara? Quando chega um professor... Poxa, eu tive um professor que, assim, como pessoa, ele era maravilhoso, um cara mega inteligente. Eu não canso de falar. Pra mim, ele é só elogios até a página 2. Eu falo sempre que é o André, um abraço pra ele, talvez ele estiver assistindo. Que é um professor que eu tive na Facília, ele era acho que era de processual. E, cara, ele não era nada didático, ele sabe disso. Ele era muito inteligente, ele falava o que ele sabia, só que ele não conseguia inserir aquilo no cérebro de cada aluno, sabe? E tem professores que eu acho bem mais didáticos. Um exemplo é a Smiley, que já esteve aqui com a gente, sabe? Que ela pega e fala o linguajar do jovem, que ela grita não sei o que, eu adoro aquela... Eu conheço a doutora Smiley, eu já fiz audiência com ela é fantástica, ainda mais ela é engraçada. Ela tem um senso de humor. Um abraço, doutora Smiley. Doutora Smiley, com certeza, essa eu tenho certeza que está assistindo, não perde um. Um abraço, um beijo. Queremos você aqui de volta. Teve também a gente estava conversando sobre aquela questão daquele júri, aquela coisa, aquela loucura, que é o que o pessoal que é fora do direito tá habituado, e quem tá no direito sabe que tem algumas coisas que é trabalhista, que chega um cara e fala, olha, é assim, assim, assado, fechou todo mundo, acordou, perto de mão, celebrou. Mas o Eduardo teve aqui com a gente também, acho que é Silvio Eduardo, né? Sim. E aí, de várias perguntas que a gente acaba fazendo aqui, às vezes a gente pergunta, poxa, qual que é o caso mais assim, sabe, uau, que você teve e tal. E ele conta do cal, né, que ele levou e despejou. E já vou entrar na pergunta sobre isso. Ele despeja cal no júri para provar que não tinha como o cliente dele ter feito um crime, sendo que ele não tinha nada de cal, nem no carro, nem nele, naquela noite. Você já viu coisas desse tipo em júri, assim, de um cara ser tão ousado que você fala, cara, esse cara tirou um coelho da cartola, no caso? Na trabalhista não tem muito o que... Ah, tá, perdão. Você só da trabalhista. Só juíza, né? Do trabalho, exatamente. Eu fico limitada. Então não tem muito... porque o júri, ele é teatral, não desrespeitando, é um teatro no bom sentido. Né? Teatral, não... Com verdade. Isso que eu ia dizer. Se não tiver verdade, você exatamente. Teatral no bom sentido, porque você vai exprimir, você vai tentar demonstrar a verdade, mas através de como falou, de uma simulação, de situações. Agora, no trabalhista não tem muito, mas o advogado precisa ter jogo de cintura. Ele precisa, sim, saber a hora de fazer a pergunta certa, de pegar aquela testemunha que está mentindo no pulo. Então, às vezes, é uma pergunta-chave que ele muda totalmente uma audiência. Então, a gente percebe isso, sim. Eu acho que, assim, igual eu falei, no começo eu pensava em fazer história ou direito, ou até os dois juntos, porque eu acho que um com o outro é bom. Mas eu acho que você fazendo direito e pegando outras faculdades, você selecionar, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, e fazer esse combo, você adquire uma habilidade extra. Por exemplo, se uma pessoa fazer psicologia e direito, essa pessoa ela pode se tornar um monstro no direito, um monstro na advocacia. Porque ele pode, não falando pejorativamente, mas ele pode controlar uma testemunha ali no jeito que ele vai falar, no jeito que ele vai induzir, e a testemunha não mentindo, entregar o que ele precisa para que ele possa ganhar aquela audiência, né? E eu posso dizer para você, em uma audiência, lógico que o conhecimento jurídico, ele conta. Mas ele conta ali, posso dizer para você, até que é assim, 30%. Porque o que conta realmente, o bom advogado, eu como professora, cursos que eu já dei, ministrei, eu sempre digo,
você precisa entender que a audiência é um jogo. E ela é um jogo de inteligência emocional, é um jogo de estratégia. Exatamente, você tem que saber onde você vai, aonde você recua. O bom advogado, eu conheço vários, que você percebe que não é tão ligado à teoria. Ele não é que ele não sabe, mas ele não é aquela coisa que sabe de cor. Isso, ele não sabe de cor o artigo, ele não é tão técnico. Usou pra fazer o AB. Isso. Depois ele fala, não, mas isso aí na minha cabeça eu não vou colocar tudo também. Mas ele é perfeito no momento de saber o que perguntar, de às vezes fazer uma... Sabe quando a gente fala um ditado que tem de comer pela beirada? É mais ou menos isso. É uma coisa dos mineiros, né? É. Minha avó você vai... fala bem isso. Porque no meio tá quente, então você vai comer onde tá frio, pra você, quando você chegar no meio, aí vai estar numa temperatura ideal. Exatamente, e ali você vai induzindo, você vai levando, você vai aos pouquinhos até dar o pulo, e aí a pessoa já não tem mais como responder de forma diferente. Porque lá atrás ela já falou exato, de uma coisa nada a ver, às vezes ela pensa assim, ué, mas ele tá perguntando de hora extra, mas ele tá falando que distância que eu trabalhava do fulano. Não faz mal eu responder isso, né? Não faz mal. Aí lá no meio ela vê que fez mal. É assim, cara. Eu acesso muito o YouTube e lá agora tem os shorts, né? Que é tipo um TikTok, só que no YouTube. E às vezes rolando lá, eu vi uma vez acho que é Vitor Metaforando, que é um canal que pega um vídeo de uma pessoa que ela, por exemplo, tá mentindo. O público fala que ela tá mentindo, ele pega e analisa as expressões faciais. E aí ele fala que na época que ele foi detetive, ele ficava fazendo perguntas tipo pra você aqui, perguntas fáceis, e do nada ele pegava tipo, qual que é a cor de uma peça íntima da pessoa? E aí desconcerta. E nisso ele percebe se a pessoa tava mentindo ou não. Então assim, são vários tipos de... É por isso que eu falo, se a pessoa faz uma psicologia... atribui como direito, a pessoa se torna um monstro dentro da advocacia. O cara fica expert. E aí eu pensava em fazer história para ter um conhecimento assim que eu achava que... Não que eu não ache mais, mas eu acho que se hoje fosse para eu fazer outra faculdade, acho que a psicologia acho que renderia mais na profissão. Principalmente para você fazer a junção com o direito. Nós, magistrados, temos curso, a gente tem cursos de formação, não diretamente com psicologia, mas com aspectos psicológicos. A gente tem treinamento de de linguagem corporal, a gente aprende a detectar a linguagem corporal, o corpo da gente fala. Né? E você tem técnicas de você conseguir extrair um depoimento, e é bem o que você falou, você às vezes faz uma pergunta nada a ver e você distrai aquela pessoa e daí você volta no que é importante e nessa hora você realmente pega. Então, assim, o advogado que domina isso, ele tem muito mais êxito do que aquele que sabe a CLT, que é a lei trabalhista de cor e salteado. Exato. E isso se um cara não for um cara impulsivo, se ele saber controlar as suas medidas, ele consegue de verdade, assim, se blindar e ser um cara bom. É tudo uma questão de o cara se cuidar mesmo. É bizarro a gente estar falando isso, porque parece que é simplesmente o cara vai lá, pega o diploma, faz a OAB, se torna um advogado, pega alguns casos, vence 50% dos casos, perder faz parte. Tem uma filha e morre. Não é assim, cara. Quando você entra numa profissão, você tem que entrar pra ser o melhor. Eu também acho. Né? E assim, eu vi isso quando eu conversei com a Cris, que foi quem me apresentou. Você apresentou assim, não pessoalmente, né? Uhum. Falou sobre você. Ela falando, poxa, ela é uma pessoa maravilhosa, ela fez isso, fez aquilo. E aí a gente já vai entrar. Cara, tipo, Colíder, olha o tamanho de Colíder. 32 mil habitantes pela última vez que eu vi ontem isso. Porque eu vi que a gente tinha 33 mil no Facebook, eu falei, caramba, a gente tá maior que Colíder. Aí Colíder, 33 mil habitantes, a primeira cidade no Brasil que tem essa vara no metaverso. Conta mais sobre isso. Isso pra mim é um motivo de orgulho, e sabe que eu me orgulho mais ainda quando eu vejo que uma das intenções, né, que acabou, era indiretamente e acabou assim sendo motivo de orgulho para a população. Várias pessoas... Cara, eu fiquei assim muito feliz quando eu vi, de verdade. Eu achei cara, uma puta sacada, assim. Eu falei, isso aí a pessoa tem que pensar fora da caixa, porque a gente ouve sobre o metaverso, viu que o Facebook e o Instagram, eles mudaram o nome da SAF deles lá pra Meta, né? Aí o Zuckerberg vem com o metaverso.
Eu não vi ninguém mexendo nisso. Eu não vi ninguém pensando nisso. Eu não vi. E aí, quando eu vejo isso, eu falo, caramba, pensou muito fora da caixa. Pensou com as oportunidades que apareceram. E alguns falam, é doido. E assim, muita gente aqui, a sociedade, cidadão de Colíder, chegou a falar, nossa, que bacana, Colíder. Porque chegou a sair no Jornal Nacional, né? Foi reportagem no Jornal Nacional. E falou assim, nossa, falou de Colíder e pela primeira vez não foi notícia ruim. Então, o que nós fizemos? Né? Na verdade, assim, eu sou magistrada já há 16 anos, mas eu sempre gostei de ser um pouco diferente. Né? Então, assim, até esse formato aqui, eu gosto das coisas informais, eu penso que o direito hoje, ele já não exige um conservadorismo, uma coisa como era antigamente, e era porque era necessário. O mundo mudou, o direito, o poder judiciário, ele precisa acompanhar. Então, assim, desde que eu sou juíza aqui, assumi a titularidade da vara há quase 3 anos, e nós começamos a implementar algumas novidades. Sempre gostei de algumas novidades. Então, a primeira delas foi que nossas sentenças foram em visual law, que hoje a minha sentença tem um resuminho, né, onde, em linguagem que todo mundo entende, sem juridiquês, aonde você sabe, a pessoa sabe o que ela ganhou, o que ela perdeu. Então, sem as palavras improcedente, defiro, indefiro, lá tá não. O empregado ganhou isso, o empregado perdeu isso. Esse foi o primeiro passo diferente da vara do trabalho de Colíder. Porque inclui, né, o cidadão naquilo. Porque, cara, esse negócio de ficar fazendo sociedade secreta, tipo, você que... Porque a coisa que eu mais odeio, principalmente fazendo o curso, é o estereótipo do estudante de direito e o estereótipo do estudante de medicina. O cara sai de jaleco na rua, o cara do direito fica... Poxa, teve um cara que tatuou, não era um herói, não era um deus, era apenas um advogado. Cara, que autoestima é essa? Cara, você só é um cara que defende o pessoal, então vamos dar uma segurada, sabe? Tem essa humildade. Você ser um bom advogado é óbvio que é muito bom, porque você pode realizar coisas incríveis, né? A gente vê nos suítes que o cara toma Macallan 25 anos toda hora, que tem carros muito bons e o aprendiz dele lá com a bicicletinha. Então, assim, você ser um bom advogado, tem um contato do Michael Jordan, então, assim, você ser um bom advogado, óbvio que pode te trazer até uma certa fama. Eu acho que, assim, a gente vai entrevistar um advogado aqui no final do mês, que provavelmente você viu que é muito isso também. Tipo assim, aquele advogado que pegaria um caso do Bruno, por exemplo. Que é aquele do Bruno goleiro. Que é aquele caso que é indefensável, você sabe que isso é uma merda, mas você quer estar ali na mídia, você quer que a Globo te filme chegando, arrumando seu palitozinho. Então, o advogado, ele tem muito disso, né? Tem um tio meu que é advogado, provavelmente você conhece, que é o Edson. E tem um cunhado dele, o Lelo também, que é Rogério, se não me engano, Laveso, né? Sim. Então, assim, esse cara, meu tio Edson, como eu via que, tipo, na minha família, ele era o único que estava realmente ali prosperando, falei, pô, se for pra ter uma profissão vai ser essa. Eu com 10 anos falava isso, sabe? E ficou martelando na minha cabeça. Eu já acho uma puta coincidência eu estar fazendo direito. Porque eu me perdi no caminho, no ensino médio, não sabia o que eu queria fazer, porque era muito chato estudar, e sabe, não entrava na minha cabeça, uma preguiça de estudar, até hoje um pouco. Mas, aí vamos continuar falando do metaverso, às vezes é bom desse podcast que a gente vai se perdendo. Vai se perdendo e volta. Mas como é que funciona? Explique como se eu fosse uma criança de 8 anos, eu gosto assim. Tá. Tem um APK, alguma coisa, a pessoa visualiza ali num vídeo, o que é? Então, o nosso projeto, pelo menos nesse momento inicial, e a ideia de colocar a vara do trabalho de Colíder no metaverso, ele é, no primeiro momento, pedagógico, tá? Então, nós criamos a reprodução, foi reproduzido um ambiente físico idêntico da vara do trabalho de Colíder no metaverso, que é um mundo, né? Como falando, o prédiozinho. O prédio, aonde você vai você entra tem a fachada, saguão, a sala de audiência, e pelo metaverso, você entra no metaverso, que eu falei, para uma criança de 8 anos, claro que a gente tem que falar muito, mas rapidamente, o que seria? Seria um mundo virtual.
né? Um mundo virtual paralelo ao mundo real. Então, nesse mundo virtual paralelo, existe lá instalada a vara do trabalho de Collider. E é muito acessível, porque nós criamos no Outspace VR, é uma plataforma, um dos mundos do metaverso. Certo. Né? E lá você, sem precisar do óculos de realidade virtual, pelo desktop, pelo laptop, só não pelo celular, você consegue acessar. Você cria o seu avatar e você entra e você faz essa visitação. Eu já dei palestra, fizemos já audiência simulada, visitação. Então, a pessoa lá, então, ela pode ter um curso, se formar dentro do metaverso, ter um certificado ali de uma palestra. Pode. Porque ela está adquirindo informação, ela está trazendo para o mundo real dela, mas ela adquiriu ali no metaverso. Então, assim, as pessoas elas podem ter um portfólio ali dentro do metaverso. Eu vi um cara uma vez falando, eu esqueci o nome dele, mas ele fala, assim, que facilita muita coisa o metaverso. Principalmente nesse tempo de pandemia, a gente viu que pode facilitar muita coisa. Não só transações, tudo, sabe? E pensa o seguinte, a diferença quando a gente fala assim de metaverso, pelo menos num primeiro momento, bem simples. Vamos pensar, hoje a gente faz audiência telepresencial num grid 2D. O que é esse grid 2D? Eu estou aqui com o computador aberto, eu estou fora. E estou vendo a outra pessoa ali na minha frente pela tela do meu computador. No metaverso, a gente faz essa mesma... digamos assim, reunião virtual ou audiência virtual, mas a diferença é que a gente está imerso, a gente está lá dentro. Então, eu converso com você, não te vendo o seu rostinho filmado no computador. Eu converso com o seu bonequinho ali, com o seu avatar, que ainda ele é mais infantilizado, mas os avatares já estão... chegando a um nível... Quando chegar em 2030, esse negócio vai estar... É holograma, eu te falo, vão ser hologramas. Nós vamos ser... Não é doido, não. Nós vamos ser como se fôssemos teletransportados. E mesmo se não for um holograma real da pessoa, é porque hoje a gente sabe que hoje está muito complexo. Se a pessoa ela não se identifica com a aparência dela, ela quiser fazer lá um cara que ele é azul e o cabelo é rosa, ele vai fazer e vai estar tudo bem. E ninguém vai poder falar sobre isso. Mas é legal porque traz praticidade, traz tecnologia, que hoje é tudo tecnologia, não tem jeito. Poxa, meu pai não sabia mexer no WhatsApp. Hoje ele sabe, só manda áudio. Mas já é um grande Mas avanço. Poxa, antes não mexia, sabe? Já sabe mandar Pix, já sabe mandar o comprovante. Então, assim, são coisas que estão na vida da gente. Se você pega, poxa, nos anos 2000, você fala pra mim que todo mundo ia ter celular, porque hoje 90% da população, assim, eu falando da minha cabeça, pode ser groselha. É mais. Tem um celular ali e tem um Pix, por exemplo, né? Então, assim, se você me fala nos anos 2000, lá para 2006, que ia chegar um dia que todo mundo poderia fazer transferências rapidamente, que você ia ter streaming, que você poderia assistir um jogo no seu celular e várias outras coisas, aí você fala, esse cara tá viajando. E, tipo, faz, sei lá, 15 anos, nem é tanta coisa assim. Não é, e você é jovem. Imagina que eu assistia, não sei se você já ouviu falar dos desenhos dos Jetsons, aonde eles faziam videochamada. Que é tipo o Flintstones, só que do futuro. Isso, do futuro. São os criadores. E assim, eu pensava, nunca que vai ser possível que eu faça uma videochamada carro voador. Você pensava? Carro voador, a gente e já existe. É. E já existe. Ele ainda não é, ele ainda é um protótipo, mas, cara, eu não dou 10 anos pra ter carro voador. Ele só não consegue porque não tem logística. Você sabe que você já compra um carro voador, só que você não consegue voar. E a Embraer é isso. Fazer um trânsito no ar. Exatamente. Bagunçado, vai ter não tem onde estacionar. Mas, por exemplo, a Embraer, ela já saiu do protótipo. Ela já está, assim, na verdade, já saiu do projeto, do papel e está no protótipo de testes. Chama eVTOL, o veículo. Obviamente que, assim, vai demorar uns 20 anos para essa parada começar a, no mínimo, ser popular. No mínimo. De uma pessoa, assim, que, poxa, tem o seu 1 milhão ali, tem um carro desse, né? Porque hoje a gente já vê carros muito fantásticos no chão que pilotam sozinhos, que são os casos dos carros né? do Elon Musk lá, da Tesla. E assim, o carro pilota sozinho, o carro, ele é automático, né? Ele é na energia, já não precisa... Mas tudo é uma questão do mercado, né? É impressionante, porque assim, você não pode do nada acabar com o petróleo. Porque movimenta muito o mercado. E não vai acabar. Tem toda uma questão política, sociológica e enfim.
Mas, assim, o que eu falo? Aí você pergunta assim, mas o que tem a ver o Poder Judiciário com o metaverso? Para que isso, né? Essa é a maior pergunta que todos fazem. Eu digo que nesse primeiro momento, eu acho que mais para frente nós vamos ter muito mais benefícios. Mas hoje, é pelo menos mostrar que o Poder Judiciário, ele fala a língua da sociedade, principalmente dos mais jovens. Porque pessoas mais velhas podem estar falando, essa mulher que está dizendo, ela é louca, o que é essa história de metaverso, o que ela está fazendo, mas é a linguagem do jovem. E mostrar que o Poder Judiciário está aberto a essas inovações, sem perder a sua força, sem perder a sua essência. Então, a gente pode ir uma cidade... olha que interessante... Colíder, como você falou, é uma cidade que fica a 630 quilômetros da capital, é uma cidade de 33 mil habitantes e ela é uma cidade que está conhecida mundialmente por conta disso, de estar no metaverso. Então, uma pessoa do Japão, se ela quiser, ela entra hoje e conhece a vara do trabalho de Colíder. E o que mais me impressiona, hoje Colíder é só conhecida por uma coisa, fora de Colíder, assim, é a pecuária, não tem jeito. Poxa, só de você ser conhecido, por exemplo, também sobre isso, junto com a pecuária que a gente exporta para grandes países do mundo, poxa, isso é extremamente bom, extremamente. E outra coisa, a gente vê, pelo menos faz alguns semestres que eu estudei, sobre que tem coisas que não precisam daquela atenção judiciária, aquela super atenção, coisas banais. Então elas vão para arbitragens, coisas de arbitragens, né? O metaverso, ele pode ajudar nisso, porque tem coisas que não vale a pena nem as pessoas se reunirem, de tão pequenas. Então, assim, eu não duvido que em 20 anos, sessões de arbitragem, até menos talvez, sejam feitas no metaverso, chegam os bonequinhos, fechou, tamo junto, acabou aquele abraço. Eu acho que você está sendo muito pessimista. Eu falo para você que em 5 anos, pelo menos, se continuar nessa progressão... O ritmo, ele se dobra a cada ano que passa. Ela está em progressão aritmética, é uma progressão que ela a velocidade é exponencial. É igual você pegar um papel e dizem que um papel não dobra mais de 6 vezes, porque quanto mais você vai dobrando, ele vai ficando mais grosso. É a mesma coisa do tempo. Cada ano que passa, ele dobra o ritmo dele de velocidade. Eu falo 20 anos assim porque, cara, eu fico até assustado. Eu fico assustado porque, cara, é surreal. Quando eu tinha 12 anos, que foi quando eu comecei a mexer com páginas, hoje eu tenho a Colíder Mil Grau, eu tinha uma outra página e assim, eu fazia de um computador de tubo, era lento pra caramba, eu tinha só um programinha pra fazer. Hoje você pode fazer várias coisas, pode fazer vídeos, naquela época eu não conseguia fazer. Então hoje a gente tem assim um leque de opções para poder fazer um entretenimento. E antes as mudanças elas eram realmente geracionais, de cerca de 20 anos. Então a gente tinha, por exemplo, a geração da minha mãe, da minha avó, para a geração da minha mãe, poucas mudanças em 20, 30 anos. Da minha mãe para a minha geração já foi um pouco menos. Mas você consegue imaginar que da geração das minhas filhas e agora mais ainda, coisa de 2, 3 anos já muda muita coisa? E que não era. Eu tenho 23 anos de formada. 23 anos de formada. Eu, quando estava saindo da faculdade, é que estava colocando computador na faculdade. E veja, não é muito tempo. Eu fiz datilografia e eu falo, não sou tão velha. Hoje os computadores quase não são usados mais. O aluno mesmo ali, já com Wi-Fi, ele pega o celular, muitos professores deixam. Teve escolas que adquiriram tablets para os alunos poderem... Sim. Sabe? Então, assim, movimenta. Meu pai fala, cara. Assim, eu gosto muito de moda de viola por causa do meu pai. Tinha um carreiro pardinho, essas coisas, sabe? E aí a gente escuta junto e ele fala, poxa, essa música a gente cantava, esses dias eu cometi até uma gafe, falei pra minha tia que eles ouviam no rádio. Ela falou, não, o rádio não conseguia sair de casa, não tinha rádio móvel. Era grande. Ele era na antena, era daqui. E aí, cara, poxa... E aí eu lembrava da informação até errada, mas eles cantavam as músicas, banando café. Mas se tivesse um rádio ali, quanto que não seria melhor, não né? É? Um Spotifyzinho ali, só... E aí, Siri, coloca tal música, sabe? Então, assim, hoje evoluiu de uma forma que eu pego meu celular... A Siri até ativou.
Eu pego meu celular, coloco a JBL, vou escutar música, escuto na onde eu quiser. E eles não tinham essa praticidade. Muito pelo contrário, a TV era sem cor. E se tivesse TV, diz que tinha um vizinho que tinha e juntava o bairro para ir no assistir. vizinho. A cidade da minha mãe, que era no interior do Paraná, eles falavam que a primeira televisão foi assim, na praça. Colocada na praça, assim, era com uma televisãozinha pequenininha, colocada na praça, todo mundo sentava ali para assistir. Todo mundo queria ficar na frente. Ficar na frente para assistir. Imagina uma televisão devia ser o quê? 15 polegadas? 15 polegadas. Então, assim, só que a gente precisa entender, e muita gente ainda tem um certo conservadorismo, um certo preconceito. Eu falo que hoje tecnologia é uma coisa que aplica muito a mim. A minha geração é uma geração ainda de transição. Então, a gente tem dificuldade. Mas eu digo o seguinte, eu uso uma frase que eu ouvi de uma amiga minha, que ela diz assim, ou você impulsiona as mudanças ou você é impulsionado por elas. Então, assim, a gente, ou você é precursor, ou você realmente abraça aquela ideia, ou você é empurrado. E é goela abaixo, a tecnologia não tem dó. Então, assim, se a gente não for conhecendo aos pouquinhos, igual falar, mas por que falar de metaverso? Ninguém sabe direito o que é. Mas veja, se a gente não começar já a estudar, a aprender o que é bom, o que é ruim, as dificuldades, de uma forma a hora que vier é goela abaixo. Não foi assim que foi quando veio a pandemia? Que nós tivemos que fazer, eu tive que aprender a fazer audiência virtual. Eu nunca tinha feito uma audiência virtual em 2 semanas. Simplesmente o tribunal chegou e falou, semana que vem, daqui 10 dias mais ou menos, vocês vão começar a fazer as audiências por Zoom. Eu vou dizer para você, eu não sabia nem que era Zoom. Achou que era para aumentar. O Zoom, não sei. Grazi, imagina tantos professores que não sabiam nem instalar o data show, que a gente fala direito, tem que chamar aquele aluno nerd da sala para ter que fazer uma live para 30 pessoas e aí cai alguma coisa, algum aluno brinca lá que a professora caiu aqui, ela já entra em desespero. Então, assim, imagina, sabe? A tecnologia hoje ela é muito fundamental porque ela realmente elimina tempo e elimina intermediários, sabe? Tipo assim, você não precisa mais sair da sua casa, gastar gasolina, chegar na faculdade. Eu confesso que eu gosto mais do presencial. Você tem o tato da informação, sabe? Você consegue ouvir, você consegue olhar, você tem ali a visão, você tem a audição e você tem o tato com a informação, você sente a informação entrando. Agora, você tá ali... Cara, pra você ver um vídeo engraçado ali no Twitter, ir lá e silenciar a professora falando e ficar vendo ali o vídeo... Você perde. É aqui, ó, é fácil, porque você não tem nada te impedindo. E as regras, elas são boas. Em geral, eu falo, uma regra num país, uma regra numa sociedade, uma regra em um grupo, elas são boas porque elas te colocam em um regimento, tipo, cara, você quer ser alguém, você quer... Segue essa regra, você não precisa ser livre de tudo. Algumas coisas você tem que reivindicar. Tipo, cara, por que eu vou ficar entrando em rede social, sendo que eu posso ter uma informação que no meu futuro vai ser muito boa? Sabe? Então esse poder de escolha, às vezes, ele acaba te deixando muito na zona de conforto. Mas aí que vai, né? Vai dar muito da disciplina da pessoa. Nem todos têm. E vamos ser sinceros, não é tão bacana. Eu, particularmente, eu falo... Assim, defendo a tecnologia, ela tem muitas coisas boas, mas eu acho que a gente precisa manter um equilíbrio, porque não é também, eu não defendo, tá? Abandonar totalmente as aulas presenciais, as audiências presenciais, porque a gente tem que ser sincero. Que legal, o metaverso facilita, sim, para algumas coisas, mas não é simplesmente agora, a partir de hoje, virar tudo telepresencial e tudo virtual. Eu digo para você, as nossas audiências hoje de instrução, que são aquelas onde houve testemunha, são todas presenciais. Porque é muito difícil você ler uma linguagem ainda. Eu imagino que mais algum tempo, se a gente chegar a um ponto de ter um holograma, aí é diferente, porque o holograma é como se nós dois estivéssemos aqui. Aqui nós estamos carne e osso. Mas se os hologramas tiverem a realidade como prometem que terão, eles vão ser reproduções. Então você vai estar me vendo do jeito que a gente está se vendo agora. Então, só que, cara, é por isso que eu acho tão importante. Eu não sou uma pessoa tão ligada em séries e filmes. Mas tem séries e filmes que pra mim são atemporais, por exemplo. A pessoa tem que assistir Interestelar.
ela é obrigada a assistir Interestelar, ela é obrigada a assistir um Pulp Fiction, alguns filmes Sim. realmente você tem que assistir. Matrix, jogador número 1. Muito bom Matrix, sabe? Então assim, uma série que eu acho que ela é muito necessária, principalmente nos dias de hoje, é Black Mirror. Aham. Tem um episódio, a gente falou que a gente tá carne e osso, cara, tem um episódio que ele... Falar com o episódio de Black Mirror é agoniante, é muito redundante. Porque todos dá muita agonia. Poxa, aquele do urso, que a menina tá todo dia vivendo a mesma rotina e ela tá presa naquilo. Mas tem um episódio dos dois amigos que eles entram no videogame, um vira a lutadora mulher, o outro homem, e ali eles têm ações sexuais, e aí eles não sabem se eles estão errados ou não. Cara, isso é muito o que a tecnologia é. Então, por exemplo, tem coisas que tem que ser mantidas aqui na nossa vida, de você encontrar o seu parceiro e tomar uma cerveja no bar. Óbvio, não, nada homofóbico aqui. Ali o cara, ele encontra uma mulher no jogo, que é o amigo dele, e aí eles, lá no jogo eles podem sentir, e é muito doido, porque não é mais o controle, a pessoa tem um chip que ela sente a sensação. E no metaverso é isso, são trajes, chamam-se trajes ápticos. Já tem isso. Já existe isso. Você, claro que ainda... tipo protótipos e tal. Eles já existem, não ainda tem essa realidade, mas esses trajes são luvas, vestimentas, você consegue sentir o toque. Você e com se luva, fala, você consegue também ver as suas mãos se mexendo. tudo. E você engana, esses trajes, eles emulam os sentidos, e eles enganam o cérebro. Então, é como se você estivesse realmente sendo tocado, e se fala já em fazer sexo pelo metaverso. Tem uma outra série também. Assim, caramba, o sexo tem que ser mantido aqui, gente. A série que chama Upload. Você já viu? Eu assisti alguns episódios. Também acaba não tendo muito tempo. A minha filha adora Black Mirror. E essa Upload eu assisti também alguns episódios. E essa, assim, é metaverso puro, mas assusta. Porque nessa série, realmente, você faz sexo, vai lá, aluga um traje e faz o sexo. Então, assim, são coisas que aí eu falo, nós temos que ter muito cuidado, equilíbrio, livre-arbítrio. Porque, assim, todas as evoluções, vamos dizer, quando veio a televisão, muita gente ficou totalmente bitolado na televisão e outros não. E quando veio a internet, a gente mesma também tem coisa. que entender que teve uma época que, mesmo sem tecnologia nenhuma, qualquer sexo fora para procriação, 1960 por aí, era uma barbárie. Sim, é a evolução, sem tecnologia. A pessoa simplesmente poderia sair da casa dela, encontrar com outro e fazer. Só que, cara, existia uma consciência social ali de que aquilo era errado. E hoje a gente sabe que é um carnaval, alguma coisa assim. A gente sabe que não tem leis, não tem limites. Então, hoje, pra ter uma coisa assim na internet, poxa, isso é muito mais fácil do que parece. Já se fala em já existe até um aplicativo no metaverso de avatar, tipo um Tinder do metaverso, sabe? Então, assim, é uma coisa de louco. Por isso que eu digo, a gente precisa ter equilíbrio, porque realmente dá medo. Porque já pensou, assim, esse filme que eu indico, para você entender um pouquinho de metaverso, chama Jogador Número 1. Não, essa é a série, que a Upload é a série. Mas o filme chama Jogador Número 1. E ele traz, assim, uma consciência de que, nesse filme, o mundo real, ninguém quer ficar nele. Todo mundo só quer ir para o metaverso. Porque no metaverso você é quem você quiser, você tem superpoderes, você tem armas, você tem... Enfim. Aqui entrando numa questão filosófica, a vida ela tem muitas dificuldades, né? A pessoa, tanto financeiramente como qualquer coisa, às vezes no trabalho, na sociedade, às vezes a pessoa se sente não inserida, né? E ali no metaverso a pessoa pode fazer o boneco dela do jeito que ela entender, pode arrumar o dinheirinho do metaverso, então são coisas... Só que assim, pra você ter o dinheirinho no metaverso, provavelmente você tem que comprar com dinheiro real, porque tem alguém lucrando com isso. Sim, a criptomoeda você compra com o quê? Com o que você compra? Com dinheiro. Com dinheiro real. No final das contas, é o dinheiro que você vai mandar nessa parada. Né? A gente, até no dia que a última pessoa gastar seu dinheiro com criptomoeda, aí vai ter alguém que vai só ter o dinheiro e vai falar, caramba, e agora o que eu faço com esse dinheiro? Porque não vale mais nada, só vale a criptomoeda. Então a gente entra nesse loop e aí a gente fica, caramba, cara, o que tá acontecendo, né? Mas é coisa de doido. Eu falo que a gente com cuidado. Por isso que eu aconselho você estudar, você pelo menos conhecer. Porque eu vejo que muita gente critica, muita gente às vezes até fala mal sem saber. Então, até para você, eu acho assim, até para você criticar, você precisa pelo menos entender mais ou menos o que é. E daí você dá sua opinião. Olha, eu sei o que é e acho que isso não dá certo.
Mas a gente Tem um precisa controle, conhecer, né? exato, e Controle conhecer. Conhecer, emocional. porque eu dou uma palestra onde eu falo assim, gostemos ou não, que aceitemos ou não, o mundo já é virtual, o mundo já é tecnológico. Não é o meu gosto. Eu posso, eu tenho controle do quanto eu quero usar. Então, aquilo que eu falei, eu posso querer ficar 30 minutos no metaverso, usar o metaverso para fins de trabalho, eu posso querer ficar o dia inteiro, montar uma vida lá. Mas aí é o nosso livre-arbítrio. Nós somos seres humanos e nós precisamos ter esse controle e esse equilíbrio. Né? Igual a gente estava falando, ela corta intermediários e ela corta, tipo, dúvidas. Por exemplo, a gente pode ficar aqui debatendo. Que ano que o Ayrton Senna morreu, você sabe? Eu não lembro. 99, 2000, por aí, no máximo. E aí, Siri? Que ano o Ayrton Senna morreu? Aí, ó. Encontrei isso na internet sobre que ano o iTunes. Não, iTunes não. Olha, elimina o intermediário até umas horas, né? E aí, Siri? Agora ela tá fazendo birra, só porque a gente tá precisando... A Siri está em greve. Que ano Ayrton Senna morreu? Ayrton Senna morreu em 1º de maio de 1994, aos 34. A gente 94. poderia ter ficado 20 minutos aqui perguntando, não, mas eu lembro que no Tetra eles seguraram, eu lembro disso. Não lembro, né, quando não era nascido, mas eu já vi uma reportagem sobre no Tetra eles terem feito uma homenagem pro Ayrton Senna. Aí tu fala 99 e eu falo, será que foi em 98? Mas o Brasil não ganhou em 98. A gente fica 20 minutos aqui, o Brasil perde de 3-0 pra França em 98. A gente fica aqui em 20 minutos debatendo. A tecnologia, ela elimina o intermediário. Óbvio que isso é muito preocupante também, porque hoje você tem muita informação no teu dia. Tu chega no serviço, enquanto seu computador tá ligando, tu tá ali no Reels. Aí aparece um cara de informação, aparece uma dancinha, aparece alguma coisa, você vai enchendo sua cabeça de informação. Não desliga, né? A gente não desliga hoje. Não desliga, cara. A televisão hoje em dia ela dá muito mais informação. Eu gosto de assistir na ESPN, que eu gosto muito de futebol. Aí eu ligo na ESPN, é um caos, porque tá o cara falando, do lado tem uma propaganda da Disney, e embaixo tá os placares do jogo dos dias anteriores. Então, assim, são muitas informações para o meu cérebro captar, e ele capta todas numa boa. E esse que é o grande problema. Sabe? Se você trabalha na Bolsa de Valores da vida, isso é ótimo. Né? O Leonardo DiCaprio lá em O Lobo de Wall Street, ele pega, manda o pozinho dele mágico, vai lá as contas, faz as ligações, transforma $100 em $1.000 num dia e tá tudo perfeito. Mas as coisas elas realmente fazem mal quando elas têm excesso, né? Exatamente. É aí que eu falo, é equilíbrio. Equilíbrio entre o que é saudável e o que passa a ser doentio. Porque a gente dá conta. Como você falou, eu vejo, você falou pra mim agora, olha como você falou, até já se defendendo, né? Você viu? Eu vejo e eu consigo captar aquelas 3 informações, ok. Mas você sabe que o seu cérebro, querendo ou não, ele dividiu 3 atenções. E isso aí era um lazer. E se fosse um trabalho? Eu me ofendendo, porque eu só sei captar essas 3 informações porque o meu cérebro, infelizmente, está acostumado com isso. Eu falo infelizmente porque não é legal você captar muitas informações porque você fica bobo na vida real. Da pessoa, você tá mexendo no celular, a pessoa fala e você não sabe o que a pessoa falou. Sim. E aí você tem que fazer aquela pergunta inconveniente. O que você falou? E a pessoa tem que repetir. Ou então achar que começa a ficar monótono quando você tem uma coisa para prestar atenção. Quando o mundo, entendeu? Aí começa a ficar aquela coisa, você acha sem graça o mundo real, porque ele não é tão rápido quanto a Siri, né? Ele não Ela, em vez de ela cortar o intermediário, ela duplica, porque você tem que perguntar de novo o que a pessoa te falou na vida real. Então ela tá te atrapalhando na sua socialização pessoal, de verdade, assim. Então, assim, óbvio, a gente tá falando aqui de coisas maravilhosas que o metaverso pode trazer pra gente. Mas em tudo hoje a gente tem que ter um cuidado. Né? Eu, com essa cara de alemão aqui, esses dias inventei de ir pro Rio de Janeiro sozinho. Tava até falando pra Cris. Cara, eu podia ter me ferrado muito. Só que ela me ajudou em muito esse intermediário. Porque eu já tinha amigos há 10 anos lá que eu conheci pela internet. Então eu já tem pessoas me esperando. Pessoas que, se você não tiver uma
alguma pessoa que não tem muito contato na internet, pegou o celular hoje, instalou um WhatsApp, instalou um Facebook, adicionou uma pessoa, não sabe o que é um fake, não sabe... Sim, é arriscado. E daqui um mês ela vai viajar ali para o Amazonas, a pessoa pode encontrar uma pessoa que não é aquela que ela planejou, e a pessoa pode assumir um golpe, alguma coisa, enfim. Então, assim, é muito perigoso, mas ao mesmo tempo que ela é perigoso, ele pode te ajudar em muitas coisas. É filtrar. Eu defendo, e isso aplica em todas as inovações tecnológicas que a gente tem chamado para o Poder Judiciário também, aplicado e defendido que é possível, lembrando sempre do equilíbrio. Tem o lado bom e tem o lado ruim. O problema é quando você quer radicalizar, seja por um lado não ter nada de tecnologia ou achar que pode se abandonar tudo que era feito anteriormente, como a gente comentou, né? Eu posso abrir mão de tudo que era físico e transformar tudo de forma virtual. É complicado, é complicado. Eu acho que tem que ser com cautela, dando tempo para as pessoas aprenderem, tudo se adaptarem, adaptarem, exatamente. Todas as pessoas, elas têm o seu próprio tempo. Não adianta ser uma matemática exata na sua cabeça. Tipo, eu consigo ensinar uma pessoa com 15 minutos, então todas vão ser assim. Não, tem gente que vai demorar para processar, tem gente que vai pegar de letra, tem gente que antes de você falar já vai estar sabendo o que você está falando, porque ela já tem outras experiências, né? Exato, e veja, tem diferença de idade, tem diferença de região, onde a pessoa mora, né? Nós vamos pegar aqui uma região, eu escuto, tenho causas de pessoas que são da fazenda, nunca saíram da fazenda. Como é que eu vou exigir que aquela pessoa consiga ligar um celular numa plataforma de reunião e tenha esse discernimento? Não dá. Então, isso que é preciso observar. Tanto por exemplo, a adaptação e até onde cada um pode ir. E aos poucos, não querer também fazer tudo rápido. Por isso que eu defendo. Eu digo, vamos conhecer, vamos nos informar para as coisas virem de uma forma gradativa. Quem não... E outra coisa também, além de você não sofrer esse impacto, eu falo uma coisa bem interessante. Metaverso é futuro. Eu não imagino que um cara, o dono do Facebook, né, ele iria investir tanto numa coisa que não fosse dar nada. E é aquilo que eu falo assim para estudantes de direito, para as pessoas, até comerciantes, tudo, porque o metaverso é para tudo. Quem chega primeiro bebe água limpa. Meu avô falava muito isso. É muito por isso também que o Elon Musk, hoje ele vive, pelo menos é o que eu vi, não sei se procede, hoje ele vive uma vida o máximo minimalista que ele pode para ele cumprir a missão que ele se prometeu, que é realmente levar a raça humana para Marte. Nessa questão que você falou de chegar e tomar a água limpa. Cara, é óbvio que os nossos recursos um dia, e esse dia parece demorar muito, mas cada vez que passa parece demorar menos, ele vai acabar. Então, ele tem essa perspectiva de levar a humanidade para Marte, que é um país que é o mais habitável entre nosso sistema planeta, solar, né? Sim. E ele tem isso firme, cara. Ele tem a SpaceX, ele tem a Tesla, ele tem criptomoedas, ele tem um poder gigantesco. E ele chega aqui no Brasil, onde restam os últimos suspiros de natureza, né? Que tem o Amazonas, ele veio e prometeu internet rápida para as pessoas. Tudo tem uma questão ali. Tudo tem. É claro. Ele não veio aqui só para apertar a mão do Bolsonaro e falar: e aí, beleza, tudo bem? Como é que tá o seu país aqui? Não é assim. É óbvio que ele tem a intenção ali no Amazonas, porque tem muito recurso natural e o mundo hoje grita por isso. Os Estados Unidos nem se fala. Eu acho assim, eu tenho um sonho, uma meta, não duvido que não tenha. Mas é óbvio que também a questão financeira, a questão de interesse, a questão até de poder. Porque você vai falar assim, ele não precisa mais de dinheiro. Mas é o poder, é aquela situação de você querer chegar e dizer... O controle. Eu consegui, ou eu levei a humanidade para Marte, e assim é tudo na vida da gente. Por isso que eu falo, temos que ter cuidado.
Senão também daqui a pouco destrambelha. Daí daqui a pouco... Pode... Tudo que aqueles filmes que a gente vê, né? E fala assim, não, isso não vai acontecer, vai... Não pode dar, por exemplo, muito poder na mão de um robô, né? Então... Tem um robô que não pode ser parado. Se, né, a gente já viu filme assim, será que isso pode acontecer? Não porque sei. se um robô ele tiver, por exemplo, o poder de se programar, ele pode se programar pra falar, por que eu tô respondendo esse... porque já vi vários vídeos de uns robôs assim, cachorros, que são robôs de 4 patas, assim, que os seres humanos começam a chutar ele não faz nada, porque ele é um robô. Mas esse bicho se rebela, cara. Ele sai matando todo mundo, Sim, sabe? Porque um ele é robô um ferro, que tem arma, que tem armamento, ele... Né? A gente já viu desenhos disso, já viu, assim, histórias fictícias que não são tão distantes da realidade que a gente vive hoje em dia. Porque se um robô ele for criado com uma brechinha dele poder se programar e ele perceber que ele está sendo ali num trabalho escravo, tem uma obra de arte, não sei se a senhora já viu, que é uma sala cheia de tinta e o robô ele fica com um rodo trazendo para ele. Nos primeiros dias ele fazia isso felizaço. E assim, já tá uns 5 anos essa obra rolando e hoje ele tá muito triste tendo que fazer esse trabalho. Tá vendo? Eu acho que não vai demorar muito para ele simplesmente não querer mais fazer esse trabalho. Ele criar uma inteligência que ele fala, por que eu tô fazendo isso? E aí isso pode ser perigoso, sabe? Eu não duvido de nada, sabe? Eu já duvidei, já vi muitos filmes, muitas coisas que eu falava, não é possível, isso não vai acontecer. E hoje a gente vê acontecendo. Então eu já não duvido de nada. Então eu quero entrar... Clique, daqui uns dias o controle remoto. Claro que é aquilo lá, ela pega muito de uma pessoa. E se cada um tivesse um controle, esquece, o mundo acabaria no primeiro dia. Viraria um caos, tempo, o espaço não ia conseguir e todo mundo ia querer voltar, você ia querer passar pra frente, coisa que você não gostou. E assim... É por isso que a gente até entra nos papos aqui, a gente já conversando, as coisas vêm. É por isso que a máquina do tempo ela é tão impossível de acontecer. Porque se uma pessoa tiver uma máquina do tempo e lá atrás ela tirar um sabugo de milho da venda de um cara, ele deixou de vender aquele sabugo, isso desencadeia em vários filme, fatores. né? Efeito borboleta, né? O Efeito Borboleta, assisti na infância, não lembro muito desse filme, mas eu fico pensando disso. Esses dias eu tava discutindo com um amigo meu, eu falei... Seu nome é Gustavo. Você acha que se seu pai coloca o seu nome de Enéas ou Adamastor, tu acha que a tua vida seria a mesma hoje? Tu teria sofrido alguma piada na infância, isso desencadearia um inimigo a mais. Cara, tudo muda, sabe? É um grão de areia. É bizarro. É bizarro. Se a gente pensar isso, a gente fica doido. Fica até... Então, assim, a tecnologia, ela é legal, mas mantenha ela sempre no seu controle. Porque não adianta nada você ter toda a tecnologia do mundo, mas você ser suscetível a ela, você ser um escravo da tecnologia. E não que hoje esteja muito distante, porque tem muita gente que é escrava disso aqui. O cara fica o dia inteiro nessa parada, o cara prefere o dia inteiro no TikTok do que viver a vida, sabe? Então, assim... Não... É equilíbrio, de novo, eu acho que eu já falei várias vezes e repito, o que eu falo, inclusive, em qualquer âmbito, tecnologia, em tudo na vida da gente, tudo, eu posso dizer para você, em tudo. A palavra se você falasse assim, escolha uma palavra que você acha que resolveria, que seria uma palavra de ordem para a vida toda, equilíbrio, em tudo. Equilíbrio na comida, equilíbrio no exercício, equilíbrio na tecnologia, na água, no sono. Porque tudo que é demais é ruim, tudo que é de menos é ruim. Então, o equilíbrio é em tudo. Tecnologia, metaverso, visual law, tudo isso. Telepresencial e tudo. Eu tô tentando lembrar a palavra. Equilíbrio. Teve um professor que veio aqui lá de Cáceres. Ele deu aula pra mim, o Ney Nogueira. Ele faz alguns cursos também pra quem quer passar em concursos. Ele falou uma palavra, eu acho que é bíblica, mas eu não lembro a palavra, mas o resultado dela é tempero, né? O tempero da situação ali, ele tem que estar perfeito, assim, nem muito salgado, nem muito doce, sabe? Assim, aquela coisa gostosa, a coisa perfeita, sabe? Bem temperada. Eu só esqueci a palavra agora, me fugiu.
Mas é muito isso, sabe? As coisas, elas têm que ser... Ah, mas nada na vida é perfeito. Mas tenta fazer o mais próximo disso. Sabe? Não levanta um dia da tua vida sem disposição pra trabalhar. Pô, mas hoje eu não tô legal. Vai lá e trabalha, cara. Faz o seu, porque você paga pra isso e você assumiu esse compromisso. Antigamente tinha muito isso, sabe? No fio do bigode. De você não precisar ficar procurando outros meios de resolver uma parada. Você falou que você Era ia a sua cumprir, palavra. você vai cumprir. Ah, mas eu achei uma brecha aqui, é por isso que a gente até entra no âmbito do direito em algumas coisas. Ah, mas existe uma brecha aqui que se eu fizer isso aqui eu não vou precisar pagar. Poxa, mas você não falou pro cara que você ia pagar, o cara não tá contando com esse dinheiro, você não tá tendo teu produto, por que que tu vai engambelar? Hoje a má fé sempre existiu. Desde Adão e Eva? Não exatamente, mas desde Abel e Caim, vai. Onde um tinha inveja do outro. É porque a Eva ali, ela... Para acontecer o que aconteceu, alguém tinha que fazer a merda ali. E a Eva foi a escolhi. Não, aqui fez. a que fez. Mas ali eu acredito que os erros começaram a acontecer quando... Eu acho que é o Abel que mata o Caim, né? Eu não sou muito ligado em Bíblia, mas acho que é o Abel que mata o Caim. Os erros começam a acontecer ali. Então, é essa a parada. O mal existe, a má fé existe, e hoje no direito a gente vê cada coisa, cada situação. Imagino que da trabalhista também tenha muito isso. Demais. E é aquela história, só existe a necessidade de advocacia, de justiça, porque existe a má-fé, existe o desrespeito aos direitos. E eu falo uma coisa, é tanto do lado do empregador quanto do empregado. Então, a gente observa muitos empregadores com má-fé, mas muitos empregados com também a má-fé. Então, infelizmente, o mundo ele tem ficado maior. Por que as demandas aumentam? Porque aumenta realmente a má-fé. Má-fé em que sentido? De descumprir ou de querer tirar aquela vantagem. Todo mundo apenas, às vezes, a gente percebe que olha só para o seu umbigo. Né? Eu vou olhar para o meu umbigo só porque se aqui eu vou levar uma vantagem, eu não estou nem aí com o meu próximo. E aí, por isso, aí a gente volta no nosso assunto. Que aí, por que é mais fácil a gente ir pro metaverso? Porque lá eu não tenho cara. Eu posso ter outra cara, eu não sou o rosto da Graziele. Então é mais fácil. Não é mais fácil, às vezes, você xingar alguém por um WhatsApp, num áudio, do que se você tivesse... né? Se você tivesse cara a cara, você não faria. É mais fácil você desmarcar um compromisso. Então, até isso a tecnologia hoje faz com a gente. Mas aí é retomar a questão do caráter, realmente, do fio do bigode, da nossa missão. Eu penso muito isso. Cada um de nós aqui tem uma missão. Isso não significa que é uma missão desprovida de interesses, porque eu não acho errado que a pessoa tenha uma missão e também queira ter sucesso, prosperidade, mas é unir. E eu consegui meu sucesso, a minha prosperidade, sem fazer mal para o outro, né? Fazendo o meu papel, cumprindo sem atrasar o lado de alguém. Isso, cumprindo o que eu tenho que fazer como cidadão, como pai, como mãe, como profissional, como advogado, como juiz, e todo mundo fazendo isso, sem querer prejudicar o outro. Se todo mundo pensasse assim, eu acho que a gente não teria nem por que ter advogado, nem por que ter tribunais, fóruns, né? Seria igual não sei se é na Noruega que eu vi, acho que foi na Holanda. Poxa, de ter que destruir presídio, porque não estava tendo mais. Não sei se tem a ver com a liberação da erva lá, mas o pessoal não estava mais querendo cometer crimes. O pessoal estava tranquilo. O Havaí, ele é um lugar muito bom, né, pelo que a gente vê. Aquelas praias, aquele clima gostoso. Teve alguns moradores de ruas que eles foram pra lá. E assim, tem muito morador de rua lá. Eu vi isso aí essa semana, se eu não me engano foi ontem. Cara, eles foram pra uma ilha, esses moradores de rua, eles criaram uma sociedade lá onde você não pode roubar, você não pode usar droga, você não pode fazer nada. Muito bem regrada entre os próprios moradores de ruas e cada um tinha que fazer pelo menos 8 horas de serviço comunitário por semana. Obrigatório. Cara, essa sociedade tá vivendo tão bem, tá tudo tão perfeito que turistas estão indo lá pra visualizar esse modo social que eles estão vivendo. Então, assim,
É aquele negócio de se organizar certo, não dá certo. Exatamente. Sabe, hoje o Brasil, ele dá muita brecha, a legislação do Brasil, ela dá muita brecha. Se você pega a legislação americana, por que os Estados Unidos dá certo? E não adianta falar que não dá certo. Não dá certo em alguns estados, mas aí o problema é do estado, porque os Estados Unidos é assim, é governamental. O Texas tá tendo muita morte no Texas em escolas e em igrejas? Pô, tá tendo, porque a arma lá é liberada, meu parceiro. Lugares como na Califórnia, que a arma não é liberada, mas alguma droga o cara não compra a arma, mas compra a erva. Em vez de pegar uma arma e sair na igreja, o cara usa a erva em casa e pede uma pizza e fica assistindo, fica assistindo desenho. Então é tudo uma questão de cada estado governar ali. Então, os Estados Unidos, ele dá certo. A Constituição dos Estados Unidos, ela é pequena, a nossa Constituição é enorme, fica tendo PECs e fica aumentando. Daqui uns dias o Vadmecum você vai ter que levar a parte 1 e parte 2. Volume 1, volume 2, volume 3. Vai ter que levar um livro maior. Então, assim, a legislação do Brasil, e isso atrapalha até no âmbito jurídico quando a pessoa vai fazer uma audiência, porque o cara acha uma coisa, o cara acha outro inciso, e aí fica esse debate que aí cai tudo pro juiz. O juiz fala, parece que até os dois tá certo, mas eu tenho que decidir quem tá mais, não é? E é muito fácil, muitas vezes culpa o Poder Judiciário, quando na verdade o nosso papel é simplesmente fazer que a lei seja cumprida. A justiça da lei, se ela está certa, se ela está errada, tem que ser reclamado com o poder legislativo, o poder que faz. Eu sempre digo isso. É muito fácil, porque no final das contas chega para a gente decidir. Mas o juiz está atado ao quê? A cumprir a legislação. E quantas vezes uma legislação que, como você falou, não dá para entender, ela pode ser interpretada de várias maneiras. Quando fica subjetivo, a cabeça da gente entra num colapso, assim. Eu imagino isso muito na cabeça de vocês, assim, dos juízes. Porque, tipo assim, eu tenho duas versões muito boas aqui. Duas pessoas que estão com intenções muito boas nesse local. E, assim, pessoas preparadíssimas, pessoas que não mereciam sair daqui hoje perdedoras. Mas eu tenho que escolher quem que foi a pior nesses dois brilhantes que trouxeram aqui seus argumentos maravilhosos, porque hoje a lei brasileira, a legislação brasileira, ela te traz essa dúvida, essa confusão. E lá é assim, ó, é isso aqui, num estado é de um jeito, no estado é de outro, por isso que os advogados eles sempre atuam sempre no estado. Dificilmente um advogado sai para outro estado, porque a lei é muito daquele estado. E sabe o que eu vejo muito assim nos Estados Unidos? A minha opinião em relação a por que lá dá tão certo e aqui não, lá existe um grande patriotismo. Lá eu tenho parentes que foram para lá e tiveram os filhos pequenos, né? Então os filhos são nascidos no Brasil, mas desde 2 anos, 3 anos de idade já estão lá. E a diferença é essa criação de uma consciência de que eu faço parte do país e o país depende de mim. Então, eu tenho amor por esse país, então eu vou fazer tudo que eu fizer para o bem. Lá, o capitalismo é predominante, então ninguém tá pensando só no social, mas eles pensam em si de uma forma capitalista, não tem muito espaço para preguiça. Exatamente, mas pensando assim, eu faço parte desse país, então eu vou construir esse país, tudo que eu fizer é para o meu bem, para o bem do meu vizinho também, nós vamos crescer, vamos ganhar dinheiro, todo mundo junto, mas aquela consciência de patriotismo, sabe? Eu acho que é isso, é o patriotismo, porque o capitalismo lá dá certo, porque existe o patriotismo. Assim como lá na Rússia, quando todo mundo quebrou e a Rússia não, porque eles fecharam entre eles, vamos produzir pra gente mesmo. Mas era socialista. Mas o segredo é que eles estavam fechados, patriotismo. Sim. Independente se é socialismo ou capitalismo. O segredo é o amor pela pátria que tu vive, é o amor pela casa que tu mora, é o amor pelo lugar que tu habita. Então, assim, desde que você tenha isso, desde que tu ame o próximo ali, desde que tu tenha um carinho pelos seus vizinhos, não todos, óbvio, tem vizinho chato pra caralho. Mas desde que você tenha
pela população da tua cidade, assim, cara, eu tenho orgulho de estar aqui, eu trabalho pela minha cidade, quando tem alguma reunião, toda segunda tem, eu não vou mentir aqui, que eu já fui em alguma sessão de Câmara, eu nunca fui, porque também estudo, não dá tempo, mas, cara, se você quiser ir, você pode ir lá assistir o que eles estão falando, se você quiser apontar o dedo, você pode, é liberado pra Mas, isso. infelizmente, o brasileiro, a maioria não tem essa consciência. Nem liga pra isso. Não tem Nem essa liga. consciência. Ele Ele só pensa liga o seguinte, há não é 4 anos. isso, não é o meu, não é da minha conta, eu não vou poder fazer nada, eu sou mais um, eu não tenho o que fazer, então, infelizmente, nós somos comodistas. O brasileiro é comodista Bem acomodado. e egoísta, sabe? Ele só olha, não, para mim aqui tá bom, não, mas o pai não. E assim... E quando o brasileiro consegue entrar numa zona de conforto, ele fala, cara, é nisso que eu vou ficar, tá ótimo pra mim assim, eu tô nesse emprego, é só fazer isso aqui e tal. E assim, em outro podcast eu ouvi o cara falando que uma tia dele falou que um cara foi levar um tanque de peixes num caminhão, e quando chegou lá, todos os peixes estavam mortos, porque eles pararam de nadar e morreram todos, e com balanço e com tudo. Para resolver isso, ele colocou um tubarão filhote no tanque da próxima vez que ele fosse, e todos os peixes chegaram vivos. Tipo, 1 ou 2 tinham morrido porque o tubarão filhote conseguiu se alimentar deles. Mas o segredo de tudo é você ter alguma coisa te incomodando, te cutucando, para você se movimentar. É uma coisa meio do futebol também. Hoje a gente tem o melhor time, assim, isso pra mim dói até falar que eu sou palmeirense, e o time que mais bate com o meu hoje no Brasil é o Flamengo. Cara, por muito tempo, hoje não que eles conseguem jogar juntos, por causa do novo técnico, mas por muito tempo o Pedro era reserva do Gabigol. E o Pedro joga muito bola, ele tá fazendo gol pra caramba, e o Gabigol não tá fazendo tanto gol quanto ele. É aquele negócio, cara, pra eu ser o titular, eu tenho que jogar mais que esse cara. Então você não pode estar na empresa, né? Você não é o único que... Ninguém é substituível. Isso se aplica em política, isso se aplica em futebol. Isso só não se aplica em religião porque o conhecimento é o único daquela parada. Se a pessoa é de Umbanda, ela é de Umbanda. Isso aí você escolhe. Só que nem a religião é substituída. Perceba, eu não falei que a religião ela não é substituível. Eu falei que dentro de uma religião nada é substituível. Tá ali escrito, você pode interpretar. É outra parada. Aceitar, interpretar. Agora, religiões se substituem sim. Porque um cara pode ser católico e aí ele lê a Bíblia e fala lá, poxa... Não concordei, esses dogmas não... Não é no domingo, é no sábado. Aí ele vai e vira adventista. Sim. Aí ele fala, poxa, mas isso aqui tá errado. Ele pode virar. Não. E não tem nada de errado. Insubstituível. E não tem nada de errado de você mudar durante a tua vida. Não tem nada errado você há 4 anos votar em um, depois você votar em outro. Não tem nada 4 anos você ter uma religião, depois você ter outra. Não tem nada você ter uma sexualidade e depois você ter outra. Não tem nada você não comer carne e depois comer. É tudo uma questão do teu feeling atual. Porque você está em constante evolução. Sim, é o que eu falo. Aí a gente volta no nosso assunto. Mesma coisa do tecnológico. Eu não gostava. Eu realmente posso dizer assim, eu era uma pessoa apaixonada por tecnologia? Não, mas a necessidade... Você tem que saber, olha, nesse mundo atual agora... É rápido, é sim, fácil, é simples, que eu estou vivendo. Agora não, a maioria das pessoas que você ouviu, eu brinco muito que assim, a pessoa tem a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim, eu cresci assim, eu quero viver assim. Não adianta. Você tem que ser adaptável, você tem que ser... você receber as mudanças e se adaptar a elas, porque senão você vai ficar para trás. É tudo uma questão de você conseguir ser uma pessoa mais... Não você ser presa naquilo, é você conseguir ser mais eclético na tua vida, sabe? Você conseguir... Porque, olha, perceba, eu sou uma pessoa que do jeito que eu tô falando contigo agora, eu tô falando num português muito formal. Mas o meu jeito de falar, que eu aderi por uma situação que eu já vou explicar... É um jeito meio Chico Bento, porque eu moro no Mato Grosso, cara. Então pra eu falar com o cara, pra eu falar, poxa, assim, sabe, eu elimino as coisas assim, nós fomos, eu falo nós fomos pra caramba. Mas quando eu tô na minha faculdade, quando eu tenho que apresentar um seminário, eu falo, nós fomos até uma pesquisa e, sabe,
sabe? E aí tem uma prima minha que ela tira sarro toda vez que tem alguma coisa de família, que eu falo alguma coisa desse tipo, ela tira sarro. Eu falei, pelo amor de Deus, fala o nome, quase que eu solto o nome dela aqui. Eu aprendi que tem coisas na vida que você só fala, cara, esse orgulho aqui, esse aqui eu não preciso. E às vezes você se sente até mais inserido e você faz as pessoas às vezes ficarem também mais relaxadas, mais tranquilas com você se adaptando ao meio. Eu percebo, a gente percebe. Poxa, é demais. Quem Essa... trabalha com o povo, quem trabalha, sabe, com atendimento, ele tem que saber. Principalmente, cara, chega um cara do sítio, tu vai falar tudo certinho, ele vai criar não um respeito com você, ele vai criar um medo de conversar. Mas contigo. O que eu defendo, por isso que eu te digo, o judiciário, e aí venho para a minha área. Aquela questão lá que você falou. Exato, o judiciário, ele precisa falar a língua, ele precisa ser entendido. Tudo bem, eu posso fazer ali, quando eu estou falando com um advogado, quando eu estou falando com meus servidores, eu usar uma linguagem mais rebuscada. Mas me diga se tem cabimento você falar com o seu Zezinho, que cresceu ali na fazenda, ele tem o primeiro ano do ensino fundamental, e você usar, olha, a sua sentença foi improcedente. Ele não sabe o que é isso. Ele não vai saber o que é improcedente. Já chegou gente no balcão do fórum, e com a sentença na mão e falou assim, eu tô aqui, mas eu queria saber o seguinte, meu advogado me mandou, eu quero saber, eu ganhei ou eu perdi? E tá lá, tem 10 folhas escrito lindamente, certo? E ele não entendeu. Agora, quando ele pega ali, hoje a nossa sentença tem esse resumo, tem um em verdinho, o empregado ganhou, isso, o empregado perdeu, em vermelho. Ele vai entender. Ele pode até depois pedir mais explicações e tudo, mas no mínimo ali, ele entendeu. E é isso que eu defendo, o judiciário que fale a língua dos nossos clientes, tá? Clientes aqui, não entender a língua de quem, para quem que a gente trabalha? Para a sociedade. Então, nós precisamos falar a língua da sociedade. E não ao contrário. Óbvio que conhecimento é muito bom. Mas eu pego o exemplo do inglês. Por que a gente tem que aprender inglês para ir nos Estados Unidos e esses filhos da puta chegam aqui e falam tudo errado? Olha, eu sou contrária até à estrangeirização. O problema é que, por exemplo, muitas coisas não tem como falar. Por exemplo, a questão do visual law. Você vai falar direito visual. Não pega, ninguém sabe o que é. Então, americanizou a expressão, mas eu sou contra. Se eu tô no Brasil, eu preciso usar o português. E é até engraçado eu falar isso porque... Assim, eu gosto muito de línguas, mas eu não sei nenhuma. Eu não me considero fluente em nenhum. Eu sei um pouco do inglês, eu sei um pouco do espanhol. E só. Eu tenho muita vontade de aprender alemão pela minha descendência, um francês porque eu acho legal. Mas quando eu fui agora esses dias lá no Rio, tinha muita argentina e eu ficava tentando falar em argentino com os caras. Mas assim, uma parada minha. Pra eu saber até onde eu consigo ir. Mas não que eu era obrigado a falar com o argentino. Ele que tem que saber falar o mínimo do português pra vir aqui. Claro. E não quando você vai lá, ele não faz questão de te entender. Você isso não dá acontece um só com o jeito. brasileiro, tá? O russo, ele não faz a mínima questão de aprender o inglês para falar com o americano. Quando teve a Copa lá, os caras só falavam russo. Você que se vira, você tá aqui no meu país, a gente é que fica... A gente que fica tentando, né? Cara, deu um pouco mais do tempo, mas foi uma ótima conversa. Eu arrisco falar que foi uma das melhores que a gente já teve aqui. É muita informação, é coisa boa, né? Uma conversa muito bem instruída pro pessoal que tá a fim de... Geralmente, quando eu ouço meus podcasts, eu coloco eles ali no fone e vou trabalhar. Pra quem faz isso, eu tenho certeza que esse foi perfeito. Você vai ficar ouvindo uma boa conversa ali enquanto você tá fazendo várias coisas. O podcast serve pra isso. E o audiovisual tá aí, se a pessoa quiser também. Eu sou assim, eu ouço um podcast enquanto eu faço as coisas, e se tem algum momento que a situação ficou mais bacana, eu vou lá e assisto pelo menos uns 5 minutinhos. Aquele pedacinho. Uhum. Os nossos patrocinadores de todos esses consumíveis aqui é a Plano B, que tá o QR Code aqui do lado, tá? O próximo QR Code é o da Droga Norte, que é uma farmácia que entrega na sua casa pela Real Pneus Entrega. Aqui no final eu já falo mais rápido. O próximo QR Code é da MD Foods, que sempre fornece alimento pra gente, menos na terça, tá? Tem esfirras, tem açaí, tem sorvete, bem localizado ali na frente do Banco do Brasil. O próximo QR Code é do Colina. Todas as cervejas que a gente traz aqui, menos hoje, que hoje foi da Plan B,
O Colina patrocina desde o primeiro episódio, então um abraço pro Daniel. Um belo lugar, toda terça tem show pro Triplo pra vocês. E o próximo QR Code é do DMC Engenharia, Diego Machado Correia Engenharia, um cara sensacional, muito inteligente, acabou de formar, tá com a memória fresca e com tudo dentro da cabecinha dele pra fornecer pra você. Você só manda uma mensagem pra ele e se você quiser fazer algum projeto, algum orçamento, ele vai estar de braços abertos pra poder atender você, beleza? Quer falar alguma coisa? Só agradecer, foi muito bacana, né? Um bate-papo bem informal. Nós falamos de tudo, né? O gostoso que a gente isso. até viajava, né? Acho que demos uma viajada, mas gostei mas muito. O nosso objetivo aqui é sempre a gente sair do... ser mais underground mesmo, assim. A gente conseguir falar sobre coisas que a nossa mente alcança. Porque às vezes você tá conversando com a pessoa, tua mente alcançou uma coisa e você fala, eu não vou falar isso aqui porque é bobeira. Não, é gostoso você falar, você interagir, você montar esse quebra-cabeça de palavras, de situações e fazer uma conversa muito boa, assim. Muito gostosa mesmo. Muito obrigada e é um prazer falar aqui, falar para Colíder e para todo mundo que assistir ou ouvir, né? Ou ouvir, tem essa. A pessoa às vezes só coloca o áudio, né? Mas a gente tá aí no YouTube, se inscreva no canal, deixe seu like para você não perder nenhuma novidade. Palestras da Grazi você pode estar encontrando no Instagram dela, se você quiser contratar para palestras. Qual que é o seu arroba? Grazi Cabral com 2 L's. Perfeito. Então é só chegar lá, mandar um direct, provavelmente você vai ter a resposta para vocês marcarem uma palestra ou qualquer coisa do tipo, beleza? E é isso, muito obrigado por ter vindo e se inscreva no canal, gente. Pelo amor de Deus, não esqueça pra você não perder nenhuma novidade e deixa o like para que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas, certo? Até mais, obrigada. Até mais, brigadão.